E agora o destaque é do Coutinho. Lindinho, Little Beautiful. Bom dia, hein? Vamos lá, meu amigo. Olha, fez Bom a dia, barba lindão. o Coutinho. É pra compensar. O dólar tá feio, a bolsa tá feia, a curva de juros tá feia. O Coutinho amanheceu, olhou pro espelho e falou: mas eu não, lindinho, ó, espelhinho, ó, espelhinho, ó. Eu vou ficar bonitão. Tá bom, Coutinho. Bem-vindo. Fala, lindão. Bom dia. Bom Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Mercado não muda, tá, Leozinho? Então, assim, recordar é viver, né? Então, o índice baixista dentro do canal à tua esquerda. Faz ali suporte a 1,24405, cota 1,24760. Então, o índice pode, e aí eu precisaria de mais candles, então eu vou contar as duas opções. Ele vai rasgar o 405 e vai descer o objetivo do índice final do ano 118,250. Ou cai menos, vira sobe. Então, o índice pode pegar e estacionar nos 405, fazer um bouncing, né, que é o abaulamento, e voltar a subir. Então, precisaria de um pouquinho mais de candle. De qualquer forma, essa região, 300 pontos para cima, 300 pontos para baixo, que é onde eu estou agora, é uma região que o mercado deve dar uma oscilada. Dólar do seu lado direito, sem nenhuma novidade, volta para dentro do canal. Cota meia dúzia 086, objetivo do dólar 6,137. 94. Vamos lá, Coutinho. Precisamos enfatizar, então, suportes do dólar e precisamos... Aliás, suportes, resistências do dólar e suportes para a Bolsa. Queria que você reforçasse para o nosso público. Onde é que o público tem que olhar? Patamares relevantes. O Alex já trouxe os números dele. Reforça os seus. Vamos lá. Eu vou pegar, então, no intraday, porque no intraday a gente enxerga números mais curtos, tá bom? Então, no caso do índice, então já cantei 124,405 com 124,420. Então, você tem dupla confirmação aqui. Descendo um pouquinho mais, o próximo suporte do índice, 123,845. No caso do índice, cai, corrige, cai, lateraliza, cai, que é o índice do ativo. No caso do dólar, lado direito, dólar sobe, corrige, bateu na terceira linha tranquilão, meia dúzia 0,20, sobe. Agora está tentando romper meia dúzia 0,85. O upside dele, o mais curto, incrível que pareça, é os R$ 6,137. 9 e 5. Volto contigo em instantes, Coutinho. Agora, eu cumprimento o Alexandre Cabral. O professor Cabral na ponta da conexão, vai conosco ao longo dos próximos 30 minutos. Cabral, bem-vindo. O Boletim Focus contrata nova deterioração. A curva de juros reagiu ao Copom com ainda mais peso e com ainda mais pedidos de prêmio. As declarações do Lula dadas ao Fantástico ontem não ajudam. O presidente basicamente falou, a gente vai cuidar e vai resolver isso já já. Isso o que, presidente? Essa taxa de juros onde está. Não há razões para isso e a inflação está controlada. Cabral, o pano de fundo continua ruim, sugerindo dólar para cima, juros para cima, bolsa para baixo. Bem-vindo e bom dia. Bom dia, tudo bem? O teu ídolo do Mengão, estão querendo contratar o maluco lá, esqueci o nome dele, que foi para a Europa trazer de volta. O Flamengo contrata essas várzeas do Corinthians, vai ser uma droga. Eu acho que Galípolo, assim, eu não tinha parado para pensar isso sozinho, mas conversando com o pessoal no final de semana, eu acho que Galípolo chamou o Robertinho e falou, vem cá, me ajuda aqui. Vamos tomar um café no intervalo lá. Que a gente deve se levantar para tomar um café, ir ao banheiro e etc. Olha só, o maluco já pensa em uísque, é muito cachaceiro esse Léo Pinheiro, mano. Aí deve ter falado o seguinte, olha, propõe lá no relatório 2 de 1, que qualquer coisa, lembra que eu falei do voto de 5-4, que eu votei no grupo de 4 que perdeu lá na reunião do meio do ano, porque eu falei que guidance tem que ser cumprido. Então salva meu emprego até março. Então vamos já contratar 2 de 1, porque se Lula e Gleglê ficarem enchendo o saco no meu ouvido, eu digo que guidance é para ser cumprido. Que quem fez aquilo foi Roberto Campos, e para o Banco Central não desmoralizar, a gente vai cumprir, tá bom? Tá bom, eu vou escrever. Você é meu brother, aí pulpa, lá, e sentaram e escreveram. Então eu acho que até março o Galípolo está empregado. Depois de março, só Deus sabe. Então essa história dos juros vai render. Faltam nesse momento, na minha tabela que eu criei regressiva chamado Galípolo,
Faltam 44 dias para o Twitter da Glegle da primeira reunião do ano que vem. Cabral, a gente já tinha conversado sobre isso e você tinha me perguntado, ou eu tinha comentado em cima do teu comentário, o que eu acho que a Gleisi Hoffmann vai falar. E eu disse assim pra você, caso você não tenha lembrado. Eu disse assim, olha, pra mim o terreno tá simples. A Gleisi Hoffmann vai dizer que as duas altas de 100 pontos base ao longo de 25 passam ainda pelo legado boicotador de Campos Neto, que foi ele que contratou, o que não deixa de ser uma certa blindagem para o Galípolo. Agora, o que será feito a partir dessas duas altas de 100 pontos base, de fato aí não consigo alcançar. E a julgar pelas declarações do Lula ontem, Cabral, dá a impressão que vai ter sim pressão política. E eu não sei o quanto que o Galípolo vai ser capaz de resistir, né? Agora você falando eu lembrei, o nome disso se chama idade. Eu não lembrava. Agora você falando, eu tô lembrando. Eu não lembrava disso, não. Tanto é que quando a pessoa comentou, eu falei, faz sentido isso. Eu não tinha parado para pensar. Idade batendo num grau elevado. Então, aí vai ficar aquela dúvida interna. Ele vai ser Tombini? Que no final de uma ajudava a fazer a votação lá da reunião do cupom? Ele vai ser Tombini ou ele vai ser Henrique Meirelles? Fala, Lula, não enche a porra do saco, deixa eu trabalhar. Eu não preciso de você. O que eu tenho já de patrimônio que eu fiz no Boston, como principal homem do mundo do Boston durante algumas décadas, eu não preciso de você. Qualquer coisa eu te mando pro inferno. Só que eu não sei se Galípolo tem esse patamar de peitar Lula, como Henrique Meirelles teve em Lula 1 ou Lula 2. Foi Lula 1, eu não lembro se ele pegou Lula 2. Lula 1 é fato, que ele fez a transição com Armínio. Então eu não sei que Galípolo. Eu espero que venha um Galípolo Meirelles. Não para blindar de patrimônio, que o patrimônio do Galípolo nem se compara com o do Meirelles, mas que peite independência. O problema é que são governos diferentes. O governo de Lula 1 era um governo bem mais popular do que Lula 3. Então, a chance de querer baixar os juros para conquistar eleitorado, inflação de alimentos bombando, fiscal complicando, dólar na lua, juros subindo, eu digo que a vida de Galípolo não vai ser uma vida fácil. É aquela famosa tirar foto agora e tirar daqui a 4 anos para ver se ele ainda vai ter algum cabelo preto na cabeça. Cabral, e o Boletim Focus, hein? Qual foi a notícia que você enxergou nele? Complicou, hein? Complicou. Pena que o Banco Central ele demora a dar o boletim aberto. O que é o aberto? Fora o PDF. O PDF é aquele padrão que todos nós debatemos, mas ele tem uns microdados. Geralmente ele libera isso lá para 11 meio-dia. Eu queria que ele liberasse mais cedo. Hashtag Banco Central, ajuda nós. Uma notícia que, assim, não é para comemorar, mas pelo menos os juros para 26 parou. Então eu tô vindo do melhor para o pior. Pelo menos os juros de 26 parou em 4%, ou muito longe de comemorar, porque qual o Banco Central quer? O Banco Central quer que os juros volte a ancorar em volta de 3%. Ele desancorou e parou. Então, 2 semanas seguidas com inflação a 4% para 26%. Então, assim, não tem muito o que comemorar, mas pelo menos a gente não joga pedra. Aí você vem para 25. 25 a piora foi muito leve, 459 para 460. E quem mandou relatório nas últimas 2 semanas deu uma bela melhorada. Semana passada era 473, agora 463. Mas aqui é zero comemoração porque piorou e está fugindo da ancoragem. E para esse ano, já tem gente falando que pode chegar a inflação a 5%, faltando apenas uma inflação que é de dezembro. Então, nós temos 489, mas quem mandou semana passada já fala em 493. Então, nós podemos beirar 5% aí de inflação nessa virada de ano. Isso não é nada bom para o Banco Central e nem para o ambiente econômico e principalmente político, porque vai ficar aquela pressão, como a gente começou no começo da nossa conversa, em cima do Galípolo, tá? Então, os dados que eu vi de inflação, nada confortáveis, tá? Cabral, 9 horas com 12 minutos. Quando a gente olha para a inflação, até vamos nos inspirar aqui nas palavras de Luiz Inácio Lula da Silva depois da alta hospitalar de ontem. Ele diz: a inflação está completamente controlada. Por que não está? Quando você olha para o fenômeno inflacionário brasileiro, para além do número absoluto que já rompe o teto e deveria ser autoexplicativo,
Quais são as características da inflação brasileira que devem nos colocar em pé de alerta? Alimentos, sem dúvida. Alimentos está sendo um pé atrás muito grande. Então, a energia poderia incomodar, mas a ANS já está falando que está tranquilo de chuva. Então, a energia não deve nos incomodar no verão. Petróleo vai depender se esse real continuar desvalorizando, quanto a Petrobras vai segurar. Mas a inflação, para mim, do momento é alimentos. E é uma inflação complicada. Você não resolve ela fácil com juros, então não adianta subir juros, que eu não vou deixar de almoçar. Eu vou deixar de almoçar ou mudar meu hábito alimentar se os juros me causar desemprego ou diminuição da minha renda, que eu mudo o meu prato dentro de casa ou que eu como na rua. Então, o efeito juros demora a bater em alimentos. Então, para mim, alimentos com essa carne, todo o setor de proteína animal subindo. Se você for ver a última inflação, subiu o porco, subiu o frango e subiu o boi. Boi ou vaca. Então, todo kit proteína alimentar está subindo. E o que eu falo aqui, proteína alimentar é a única inflação que existe. Proteína alimentar, inflação de alimentos como todo, é a única inflação que existe que atinge os 210 milhões de habitantes. Não tem outros produtos que atingem, sim, num preço maior ou menor, mas alimentos não tem conversa. Você vai tomar café da manhã, vai almoçar, vai jantar e vai beliscar durante o dia. Eu, no caso, assim, belisco 24 horas quase por dia, não, porque eu tenho um período que eu estou dormindo. Então, essa inflação está muito alta, é uma inflação que incomoda, é uma inflação psicológica. Porque você, putz, vamos lá, friamente, quantas vezes você andou de avião esse ano sem ser pelo boxe? Pelo UFC? Nenhuma. Sem ser Nenhuma? pelo UFC, sem ser a trabalho que você às vezes não tem noção. Chega pra você no teu e-mail, teu voo sai tal dia, chega tal dia, vai lá, faz check-in, voa, trabalha e volta pra casa. Ok? Então a inflação do setor aéreo não bateu na tua vida. Não. Não bateu em nada, não bateu zero, porque o que você viajou já estava no custo do teu contratante. Não foi você que foi lá na Gol, na Latam, e foi lá, baixou passagem, irei viajar. Já alimentos bate em todo mundo, Léo. Não tem como não bater. E é uma inflação altamente popular, porque muita coisa se renova agora na virada do ano. Escola, principalmente educação. É a grande coisa na virada do ano. Aí muita gente, não é mentira, não faz conta. Vai ter festival de 10% em fevereiro. Porque a 4,80, 4,90, 5, é 10. Aí o centro de custo, não, meu centro de custo é 10. Então nós podemos ter, tanto é que o Focus, eu estou curioso até para ver o Focus dessa semana. O Focus de semana passada falava inflação em fevereiro de 1,20. 1,20 é a inflação de fevereiro. Nós não tínhamos 1,20 desde Dilma. Dilma 2, Dilma mesmo, não foi do impeachment não. Ainda como Dilma presidente. A gente não tinha uma inflação na casa de 1,20, 1,22. Então, além de safra, o setor educacional para mim vai ser um festival de 10, então é para preocupar. Mas a foto hoje é para mim a grande preocupação, como lá fora era abrigo, agora aqui dentro está sendo alimentos. Então, mas o quanto que os alimentos não passam por um choque de oferta que, uma vez sanado, tende a resolver estruturalmente? Porque quando eu olho para a natureza da inflação, eu confesso me preocupar mais com a inflação contratada pela inércia de alta salarial, sem necessariamente ganho de produtividade e mercado de trabalho apertado, a teimosia dos preços mais altos em serviços e a própria inflação que o câmbio cada vez mais acomodado nesse patamar dos R$6 tende a contratar. Mais do que a inflação dos alimentos, que agora está muito forte, mas não sei se estruturalmente assim continua, Cabral. Mas a inflação, por exemplo, o que é uma inflação de alimentos que está tendo muito alta? Carne. Você não transforma bezerro em boi um final de semana. Claro. Então você vai andar com essa inflação de carnes durante várias semanas. Nós vamos manter. Então a inflação de carnes ainda vai ter dois problemas. O preço alto, então quer dizer, sua perda de poder aquisitivo, você compra menos quantidade de quilos de carne com o salário que você tem. E além disso, ele vai deteriorando, ele ainda vai piorando um pouco mais. Eu conversei com o pessoal de frigorífico, deve ter uns 10 dias, eles acham que isso ainda piora bastante antes de melhorar. Então eles não acham que está no auge não, eles acham que ainda vai mais, eles até brincam, congela a carne, porque ainda piora até fevereiro, março, para depois voltar a cair.
Ô, E Cabral, aí é o tempo de todo esse circuito rodar. só uma dúvida conceitual, porque muita gente confunde inflação com nível de preço. Uma coisa é o Isso. preço ter ficado lá no alto. Pro brasileiro médio, você para ele na esquerda, ele vai falar, não, a inflação tá pegando fogo. Não, não, subiu, mas parou de subir. A questão é que se estabilizou num patamar alto, que ainda corrói muito o salário das pessoas. Só que a inflação, tecnicamente, já parou. O Dá que você está zero. nos dizendo aqui é que a inflação de alimentos, ela não está neste cenário. Ela está acontecendo e tende a continuar acontecendo, é isso? Pelo menos de proteína animal, sim. Com o pessoal que eu conversei sobre proteína animal. Então, o kit boi, vaca, frango e porco. Pelo menos esse kit ainda tende a ter uma inflação incomodando aí algumas semanas, tá? Podendo chegar até final aí de fevereiro, comecinho de março. Agora, tubérculos e etc., não sou PhD para dizer isso, mas que eu acho que está bem pressionada, tá. E o dólar bate nisso, porque muita coisa desses produtos é cotada em dólar. Milho, muita coisa é cotada em dólar. Trigo a Então, gente importa muito, né? o cara lá que produz lá, que tem lá a sua granja, tá comprando milho, tá ficando mais caro. E aí, ele não vai repassar no frango? Então, eu acho que a parte de dólar também bate. Serviços, ok, tá alto. Serviços para verão, uma preocupação muito grande de pessoa física, porque ele consome muitos serviços em verão. Isso é universal, né? É o É. período que você tende mais a ir para ambientes. Você vê isso também na Europa, nos Estados Unidos. Então, você tende mais para o mundo se divertir no verão do que no inverno. Sim. Então, o setor de serviços que já estava pressionado deve continuar pressionado agora no verão. Somente que esse desemprego tão baixo, mais bolsas famílias e etc., o poder aquisitivo está aumentando da população. Podemos concordar ou não, mas são dados. Não, são dados, é isso. E é aquela história, né? Como nós temos uma estratégia atual do Palácio do Planalto, porque o Lula ele tem uma intuição muito forte de como conseguir maior popularidade. E é uma intuição que os seus mandatos anteriores, esses mandatos confirmaram essa intuição, só que o problema é que ela é extremamente curto-prazista. Essa intuição do Lula passa por expansionismo fiscal e um nacional consumismo, ou uma capacidade de destravamento de consumo. Se você somar o que a política de valorização do salário mínimo contratou associado aos benefícios e transferências de renda, nós tivemos 1,4 trilhão de reais em recursos ao longo dos últimos meses injetados na economia. Claro que isso vai trazer um destravamento de consumo que, por sua vez, trará também a percepção de um pouco mais de bem-estar por parte das famílias que estavam com esse consumo represado. A questão que se coloca, no entanto, é o quanto isto é sustentável. E a resposta o Banco Central emitiu na próxima ou na semana anterior, diante do que a precificação dos ativos passou a mostrar aqui no Brasil. A gente continua desse ponto, professor, em instantes. Deixa eu voltar a trazer aqui o nosso Coutinho para nossa tela. Só um último complemento, né? O Cabral estava descrevendo aqui a alta dos preços, etc. E alguém pode, do outro lado, pensar assim, pô, mas é por choque de oferta. Ineficaz você subir taxa de juros para combater uma inflação que é contratada por um descompasso de oferta. Uma inflação que tem como característica a ponta da oferta não é combalida por uma taxa de juros que vai incidir sobretudo pela demanda. Pois é, aí o que ocorre? Ainda que você tenha, no caso de alguns itens, um descompasso de oferta trazendo o preço pontualmente para cima, o fato de haver uma demanda aquecida, um mercado de trabalho apertado, o desemprego nas mínimas históricas, um incremento real da média salarial e da renda mesmo do brasileiro em média acontecendo, faz com que, associado ao descompasso da oferta, você tenha também uma demanda que continua sustentando uma procura acima da média naqueles itens. Então, esse é o paradoxo. Por mais que você tenha alguns itens que só ficaram mais caros em função de um desequilíbrio de oferta, você tem uma demanda que pode perpetuar essa configuração, dado o aquecimento econômico em que estamos. Mas isso não é bom, Léo? É aquela boa e velha analogia do cara na academia, tipo o Cabral. O Cabral vai lá, ele quer projeto verão, né? Ele quer subir 100 quilos no supino. Ele senta lá e fala, aí ó, meu personal, deixa comigo. Hoje é 100 quilos. Mas aí o personal fala assim, ó, não é assim, Cabral. Você não tem condições de levantar 100. Você vai levantar 80. Se você levantar 100, o esforço é tão grande que a coisa...
A coisa pode não se sustentar. Então levanta 80, que fica melhor, entendeu? O Banco Central é o personal. E o Palácio do Planalto? É o cara que chega pro Cabral e fala: aí, tu pode levantar 100. Aliás, levanta 110. Olha o anabolizante que eu tenho aqui, ó. Tchau! Às 9h23. Coutinho, você que também é o rei do supino na academia, traz pra gente dólar e índice. Eu te passo a palavra no instante em que a moeda americana já chega a 0,8% de incremento. R$ 6,096. Bateu 6,10 aqui? Ó, nós estamos dormindo, meu. Bateu quase 6,10. R$ 6,098. E o Ibovespa Futuro caindo 0,29. 124.640. Coutinho! Que coisa, hein? Vamos lá, lindão. Começando com o dólar lado direito, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse cara no intraday e vamos ver. O dólar tá tranquilão, olha só, envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe, deixa o dólar subir, dólar é ponta comprada para quem tá no day trade, tá bom? Envelopezinho extremamente bem desenhado, rompeu aqui agora o 85, tá subindo, cota meia dúzia 0,99. O índice se movimenta menos, tá? Então, o índice jogando aqui, ele ainda tem o seu envelope de baixa, então, de novo, né? Cai, corrige, cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai. O índice é ponta baixista, apesar da figura ser desfavorável. De qualquer forma, a cota 1,24630, objetivo no 24405. Tudo bem, Coutinho. Dólar passado a limpo. Teve uma pergunta aqui. Ó, o Juliano tá atento, ele ouviu o nosso Morning Call, falou: Leozinho, fala pro Coutinho comentar a faixa dos 124.442. Sabe por quê, Coutinho? Eu tô falando aqui do índice naturalmente, né? Porque o Alex Martins chamou muito a atenção para essa região, dos 124.442, sugerindo que uma eventual perda dela, associada ao vencimento do contrato que vai se dar nessa quarta-feira, deve contratar uma inércia baixista enorme. Você teria poucos defensores ali de compra ou de defensores de suporte mesmo para a Bolsa Brasileira. Comenta aí, 124.442 Indifut. 124.442 no Indifut. Vamos Isso. lá. O número dele tá próximo do meu, Léo. O meu é 124.000, o dele 442, o meu 405. O 405, na verdade, é esse cara aqui, ó. Na verdade, a gente vai perder um suporte, que é um suporte extremamente importante, que é basicamente todo o contexto do movimento. Então você tem essa linha aqui, essa linha foi o último repique dela, o mercado subiu, voltou a pegar esse último topo, o mercado desceu, formou um canal, e aí sim, né, com essa leve diferença em relação ao Alex, 124.405 para 124.442 é nada. Realmente, romper esta região aqui, azeda. Se você for pegar no FIBO, aí sim, próximo ponto para mim, deixa eu ligar a mãozinha aqui, se eu não me engano é 122 mil e um pouquinho. Nada, 118.253. Nossa! Às 9h26, este é Marcelo Coutinho. O rei das trovoadas aqui, às 9h26. Tá bom, já volto contigo, meu irmão. Vamos lá, meu caro Alexandre Cabral. Eu parei com você, não precisa comentar do supino, vamos em frente. Eu parei com você no fenômeno no fenômeno da inflação, na soma do choque de oferta com essa demanda aquecida. Pois bem, aí nós temos o que a curva de juros está nos dizendo. E o que a curva de juros está nos dizendo é que nós já temos praticamente 15 pontos base a mais nos pedidos de prêmio em toda a extensão. Cabral, o rally do fim do ano virou utopia, assim, para os apaixonados e quase cegos de paixão, né? Deixa eu só dar um detalhe sobre a declaração de Lula, que Lula esqueceu que no Lula 1 você pegou a China voando. Então a China voando, entrou uma quantidade de reserva cambial no Brasil de dólares monstra. Então a inflação cambial trabalhou a favor dele. Então, quanto ele tinha esse processo de expansão de salário mínimo, de PIB, do que for, ele tinha pro outro lado a entrada de reais, fazendo com que o dólar na era Lula batesse em 80. Então, como esse real muito... E não esqueça que na eleição, ainda no Fernando Henrique, o dólar bateu 4. Então ele jogou dólar de 4 em 88 anos de governo. Então, isso entrou porque você tinha uma China subindo 8, 9, 7% ao ano. Então,
comprando o Brasil absurdamente a parte de commodities. Então ele tinha uma ajuda de inflação vinda pelo câmbio que agora está sendo um atrapalhar a vida, que o dólar está subindo e hoje subindo mais. Então, uma coisa que Lula tem que lembrar é que era uma composição cambial diferente do Lula 1 e 2 para que está sendo o Lula 3, tá? O Lula 3 está tendo muita perda de reserva cambial? Não. Mas não está entrando aquele mundo de dólares que entrou entre 22, 23 até 2022, 23, 2002, 3 até 2009. Aquela cabeçada, aquele infinito dólar que entrava no Brasil semanalmente, tá? Então, só um detalhe aí do governo Lula que a gente tinha, que eu queria dar uma parte para ele, que ele sabe disso, mas como ele é macaco velho da política, finge que isso não existiu. Então tá, e depois que você falou, eu esqueci. O quê? Não, da inflação. Tava, Falou. tava te perguntando do fenômeno da inflação, dos próximos passos. Você sabe que tem um complemento importante aqui na nossa troca, que passa pelo seguinte aspecto, ó. Cabral, nós tivemos, na semana passada, vendas no varejo acima do que se imaginava. E outras evidências, com direito a revisões altistas no PIB. Isso, rasgando. IBCBR, que é a prévia do PIB. Que é o gancho para eu falar. É o gancho para eu falar. A revisão altista nas projeções para o PIB no quarto tri. Qual que é o tamanho da bucha desse tal hiato do produto? Em outras palavras, o quanto nós estamos crescendo acima das condições que temos para crescer? Então, hiato do produto, só um disclaimer, essa semana sai relatório trimestral de inflação. Eu não lembro que dia da semana sai, se é quarta, quinta, não sei, quinta-feira. Ele com certeza vai botar uma página inteira, como ele colocou no último relatório, dizendo do grau de complexidade que é se calcular hiato do produto. Não é uma fórmula do tipo, o feijão estava 10, foi para 12, subiu 20%, esse é IPCA. Não, nem isso. Tem várias coisas que você acredita que seja aquele valor para tentar chegar no hiato. Não é uma conta simples. O dólar estava 6, foi para 6 e tal, subiu tanto. Não. Então, esse é o primeiro detalhe. O hiato do produto, ele é um número subjetivo. O crescimento acima do esperado tem um estudo do próprio Banco Central, que o Banco Central acredita que divulgue aí nas próximas semanas, provavelmente janeiro, fevereiro, que é aquele nosso padrão de subir por volta de 2% sem causar inflação, ele pode ter subido. E se isso aconteceu, esse nosso hiato do produto que está sendo calculado, ele pode ser um pouco menor do que então seria uma pressão menor da inflação do que eles estão acreditando. Só que isso tudo ainda está em campos de estudos. Então, resumindo, aquela nossa tendência de 2%, alguns bons anos de crescimento sem inflação, esse número pode ter subido com as reformas que fizeram o governo Temer e Bolsonaro, aquelas micro-reformas que às vezes você não enxerga. Melhorou o setor de saneamento, fez um negócio ali de reforma trabalhista, então cabotagem pode ter levado isso para cima. Várias pequenas reformas para cima, e pode ser que o nosso novo normal seja 2,40 a 2,50. Então o IATA é um pouco menos pressionado. R$6,10, o dólar está subindo praticamente 1%. Cabral, como ficou a difusão do IPCA na sua última divulgação, hein? Piorou nesse aspecto? Eu não vi. Que a difusão é o espalhamento da inflação, né? O quanto que ela está cada vez mais ampla. Ela tá, você tem por volta de 350 itens no IPCA. Quantos desses 350 tem difusão? Tem aumento, pode ser de 0,01 a infinito. Eita. Detalhes, uns 6 a 7 produtos por volta de 8 vezes ao ano não são captados, que é o setor educacional. Então, o setor educacional em novembro não teve inflação e nunca tem, porque não se faz pesquisa de variação de preço da educação comparando novembro para outubro, porque a chance de aumento é muito próxima de zero. Então, só para fazer um disclaimer, mas eu não vi quanto foi a última difusão. Cabral, eu não tem esse número de bate-pronto. Deixa um destaque final para nós em cima de Estados Unidos, já que nós teremos a super quarta, e o corte de 25 é o que menos importa, né? Importam mesmo as pistas que o Jeremy Powell vai trazer para ancorar os passos ao longo do ano que vem. E claro que vai depender muito de por onde Donald Trump vai jogar, pois não, Cabral?
Eu vou falar dos Estados Unidos, mas eu acho muito importante a ata amanhã para ver se tem alguma mensagem, alguma sublinha ali de unanimidade, de não unanimidade, que teve algum diretor que pensou diferente. Eu acho que não vai ter uma forma escrachada, mas tipo assim, tentando achar dentro do texto alguma coisa, e o relatório de inflação na quinta, para ver o que o Banco Central brasileiro está pensando de inflação para frente e olhar para a página lá que ele detalha um pouco mais de ato do produto. Eu acho que é muito importante essa dupla terça e quinta para o Brasil. Aqui, na quarta vai ser o famoso, como você falou, 25 está dado, e aí, o que ele faz para janeiro? Espera, ele pode nem colocar culpa no Trump, ele pode dizer, olha, já baixamos 3 vezes, né? 3 de 0,25, vamos agora ficar olhando a reação, já que nós tivemos alguma mudança de... Em algumas vão ser o pacote fiscal aqui, o pré-executivo, mas isso... E lá vai Buca, rumo à trincheira para operar o mercado e o TC Cosmos. 10-2, é isso, é na trincheira, bicho, é a vida como ela é. E o Marcelo Coutinho vai chegar para nossa bancada aqui. Ah, que bonitinho, ele trouxe a Fiboninha, tá no colinho dele, que beleza. Às 10h03. Atenção, galera, o Ibovespa à vista já é realidade. Deixa eu agradecer aqui aos meus queridos Alexandre Cabral e o Gabriel Ponte, ambos debruçados sobre esse leilão do Tesouro aqui Extra, ou do Banco Central, perdão, Extra, que teve como lote mínimo $1 milhão. Vamos conversar com o Cabral, ele fez questão de voltar para a nossa programação para trazer um detalhamento maior deste leilão. Bom, Cabral, primeiro, foi um leilão à vista. O Zero até me traiu no primeiro momento, eu julguei que tivesse lido um bi, era $1 milhão de lote mínimo, ou seja, quem participar ou quem participou desse leilão teve que colocar no mínimo $1 milhão ali para requerer esses recursos direto das reservas do BC. A gente chegou a 1,63 bilhão de dólares como resultado do leilão. Qual que é a análise, qual o balanço que a gente pode fazer desse leilão e o que ele sinaliza? Então vamos lá, 1 milhão é meio padrão, tá? Ele faz isso para poder evitar pessoal com 750 mil, 322 mil. Então ele coloca 1 milhão, assim, não é uma coisa que define águas, é padrão dele há muito tempo. Para mim, a principal mensagem não é 1,63 bi, são 18 propostas. Eu não vejo mais de 10 propostas num único leilão, sei lá quanto tempo atrás isso. Eu não sei, tá indicado ser era Dilma, era Temer, Bolsonaro isso não teve. Então significa que 18 preços colocados na tela, o Banco Central, o hábito do Tesouro e do leilão, o Banco Central aceitou vender. Então o volume assusta, 1,6 antes do leilão de linha que ele tinha anunciado na sexta. Quer dizer, ele viu um mercado mais disfuncional antes do próprio leilão que ele vai fazer. E além disso, 18 propostas. Quer dizer que foram 18 bancos? Não. O Léo Levati pode ter proposto, olha, eu aceito comprar o dólar a 6,04 e a 6,0401. Aí o Banco Central, tá bom, para você eu vendo tanto a 6,04 quanto a 6,0401. Então eu não consigo enxergar a quantidade de instituições, mas eu consigo enxergar que ele foi muito competitivo pela quantidade de propostas aceitas. Isso, sem dúvida, é uma peruca voa no mercado de câmbio. O mercado de câmbio à vista deve estar pegando fogo agora de manhã, com muito cliente, principalmente jurídica, ou física não faz tanto peso assim, saída de dólar do Brasil hoje, tá? Em média, Cabral, se é que é possível perguntar assim, em média, quantas propostas estariam mais razoáveis aqui? Ou qual que costuma ser o número delas? Se você tirar leilão de encomenda, como foi do Morgan Stanley há uns 2 meses atrás, que ele estava... Não foi MSCI que estava ajeitando a carteira, que ele fez o leilão pontual só para ele? Sim. Tirando fatos como esse, que a gente vê lá, uma proposta aceita, isso é encomenda. Geralmente é 4, no máximo 5. Já vi semana passada, chegou a ter leilão de 7, mas não 18. É muito, hein? São 4 vezes mais, se a gente julgar 4 ou 5 como o número
comum. Dá uma olhada aqui, Cabral, tá aqui, ó, comunicado número 42.555, 16 de dezembro de 24. Esse aqui é um incremento da nossa cobertura, né? Nós nunca trouxemos aqui esses comunicados do Banco Central em meio aos leilões. Tem sido mais uma sofisticação que a gente está entregando para vocês junto ao painel Mover Pro. Então vejam só o corpo do texto, ó. O comunicado divulga o resultado do leilão de venda à vista de moeda estrangeira no mercado interbancário de câmbio. O Departamento das Reservas Internacionais, por isso DEPIN, do BC, comunica que a taxa de corte do leilão 7/2024 foi 6,04. Tô entendendo aqui, Cabral, que a taxa de corte buscou o dólar a R$ 6,04. E aqui, ó, a parte que mais chamou a atenção do Cabral. Foram aceitas 18 propostas no valor total de $1.627.500.000. Portanto, 18 propostas naquilo que costuma gerar em torno de 4 ou 5 quando se faz leilão à vista. É isso mesmo, né? A informação está correta, professor? Então o dólar ele foi encontrado como taxa de corte a R$ 6,04. Foram 18 propostas feitas, totalizando $1.627.5 milhões. Isso, então, só um detalhe, é um leilão a favor do BC. Então significa que o Diego mostrou 6,05 e o Levade 6,04. O Banco Central aceitou vender a 6,05 pro Diego e ia pro Pinheiro, Levade a 6,04. Pinheiro pediu a 6,02 e ele falou, não, no 6,04 eu paro. Então quem comprou dólar pagou de 6,04 para cima. Por isso a taxa de corte. Por isso a taxa de corte. Agora, que tipo de impacto isso traz para o dólar futuro, Cabral? Você nos ajuda conceitualmente aqui para eu chamar o Coutinho? Porque nós tivemos um baratavô enorme, né? A moeda americana antes do anúncio estava subindo 1%. Depois passou a cair 0,15%. Foi uma marretada, né? Teoricamente é uma notícia interessante pelo fato do Banco Central estar atento à disfuncionalidade do mercado e estar atuando. Mas eu acho que o 18 assusta, hein? Eu acho que o 18 pode fazer esse real daqui a pouco tá desvalorizando, tá? Mas, ô Cabral, aí você foi para minha última pergunta, que talvez vire penúltima. Eu ia perguntar o que é que teria motivado o Banco Central. E aí você acenou para disfuncionalidade. É disfuncionalidade? Porque na sexta-feira, seria legal te ouvir sobre isso também. Nós tivemos uma intervenção do Banco Central via leilão à vista, mas o denominador a que se chegou na apuração é que não houve disfuncionalidade, houve sim uma percepção por parte do BC de que você tinha agentes precisando de dólar para sair do Brasil. Então, para gerar liquidez para esses... Mas isso é considerado disfuncionalidade? Disfuncionalidade é o seguinte, eu ligo pro Itaú, eu quero 100 milhões. Aí o Itaú falou, puta que pariu, eu só tenho 70. Mas não vou dizer não pro cliente. Ou liga pro JP lá nos Estados Unidos, JP, me empresta 30 rapidinho, eu te devolvo terça-feira, esse diálogo na sexta. Aí eu me viro para conseguir esse dólar até terça-feira. Mas me empresta. Aí o JP, tá bom, te empresto. Ele pega e dá pro cliente 100 milhões. O custo dessa operação tá subindo. Ele estava 2,64 na sexta e agora está saindo a 3,02, considerando os dados que eu tenho de tela. Então significa que como tá mais caro pegar, qual é a cabeça provavelmente do Galípolo ou do Roberto Campos? Para mim já é Galípolo, Roberto Campos para mim já, assim, tá só no Proforme. Pensou, putz, se os bancos estão pegando dinheiro caro lá fora, que gringo não tá trazendo a grana pro Brasil, tá tendo saída. Tá tendo saída, ele com certeza liga para 2 ou 3, olha no site, lá no... que você tem meia hora após fechar o dólar para lançar no site do Banco Central. Senão ele percebe que o preço mudou, ele cancela a tua boleta, isso dá uma cagada monstra. Então o cliente que fechou o boleto agora, o Banco Central, o Itaú tem até 10h40 para lançar na plataforma do Banco Central. Depois 10h41, ele até pode lançar, porque você às vezes não enxerga a hora que fez. Mas ele vê a margem, meia hora para trás não estava esse preço. Então tem algo errado, você pode estar querendo manipular, ele ferra o Itaú. Então provavelmente ele viu a tela dele, caramba, tá tendo vários lançamentos de saída. E essa saída aqui é uma saída sem volta. Porque às vezes é comércio exterior, então importador compensa exportador. Não, está sendo dividendos, está sendo resgate de bolsa por dedução. Tudo aqui é uma dedução, está sendo resgate de renda fixa, que também é uma dedução. Caramba, não posso prestar não, tem que vender definitivo, que esse dinheiro não tem um compromisso de volta, entendeu? Entendi. Quer dizer, você caracteriza também como disfuncionalidade
essa necessidade de geração de liquidez para quem precisa pegar esse dólar e partir pela proporção com que se deu isso, com a demanda superaquecida por isso. Aí há uma disfuncionalidade. Agora, você não está vendo uma disfuncionalidade daquelas clássicas do tipo, teve um estresse muito grande no câmbio, os caras estão puxando demais o câmbio, deixa eu entrar nessa parada aqui. Isso não, né? O desenho desse Banco Central, não. Uma coisa que não esqueça é que para várias empresas a semana morre sexta-feira, né? Sexta-feira acabou o ano para várias empresas. Sim. Famoso... Como era nós aqui ano passado. Vamos lembrar a própria TC News. Sim. Ano passado a gente foi até sexta e voltou dia 2 de janeiro, 3, eu não lembro quando nós voltamos. Nós paramos ali entre Natal e Ano Novo. Esse ano eu não vou me emendar, mas a gente parou. Então várias empresas param sexta. Então é a semana para ele fechar o câmbio e depois só 25. Então ainda pode estar tendo essa pressão. Muita gente vendo já o real desvalorizar pelo futuro e falou, caramba, tá desvalorizando. Quanto vai estar na sexta? Sei lá. Então, Itaú, me vende aí 50 milhões de dólares. Então, puta que parou, não tenho. Aí Itaú não tem, Bradesco não tem, Santander não tem, Banco Central vem da liquidez. 10 horas, 12 minutos, esse é o Alexandre Cabral. Bom, professor, já que a sua volta aqui nos deu uma casquinha, deixa eu abusar um pouco. Esse leilão de linhas 10h20, pode fazer preço? Já foi avisado sexta, eu não sei até quanto faz preço. Acho que esse aviso assustou muito, tá? Então a gente tem que ver. Pô, leilão de linha, saiu 6, 7 propostas em cada vencimento, que geralmente ele quebra em 2. Eu não sei se ele quebrou em 2 esse também. A volta numa data e uma volta na outra. Eu não sei se vocês conseguem descobrir isso rápido, se são 2 voltas diferentes. Eu acho que assim, já foi pro preço. Ele, como já avisou na sexta e fez a vista, já foi. Eu acho que hoje vai ficar mais em cima de, discurso do Lula, se vai ter mais empresa ainda ligando, caramba, o Banco Central entrou, então quer dizer que pode piorar mais ainda, deixa eu ver essa demanda ficar mais forte. Não esqueça que o mercado à vista, historicamente, morre 2 da tarde, tá? Dificilmente banco fecha mercado à vista de dólar depois das 2. Por quê? Porque o cliente resolve fazer tudo pela manhã. Por isso que a Petax sai 1 hora, porque o grosso do dólar é pela manhã. Isso aqui, será que te ajuda, professor? Tá aqui, acredito que seja esse, O leilão será realizado no dia 16 de dezembro de 2024, exclusivamente através de instituições credenciadas pelo BC, tal. Serão aceitos no máximo 3 bi de dólar. Horário de acolhimento, das 10h20 às 10h25. A taxa de câmbio a ser utilizada será a taxa de venda USD-BRL do boletim Petax das 10 horas do dia do leilão, portanto agora. As operações de venda do BC serão liquidadas no dia 18 de dezembro de 24, 2 dias depois. O valor em dólares da operação do BC será calculado pelo valor em dólares da operação da venda do BC, acrescida de juros da taxa de cupom cambial proposta pelo dealer, expressa como a taxa linear, base 360 dias corridos, Isso aqui te ajuda? Era isso que você precisava, professor? Só um detalhe a mais aí, Repara o seguinte, a Petax das 10. Isso. Olha o problema que ele poderia estar tendo. Se ele não tivesse feito esse leilão de dólar definitivo, a Petax podia ser muito alta. Então, será que tem a ver também? Eu acho que ele pode ter pensado nisso agora, olhando esse detalhe. Petax muito alta, os bancos falaram, comprar 6,10? Vocês estão doidos, maluco. Tá muito caro, aí não vende tudo que queria, amanhã pode ser que melhore e não melhora. A partir do momento que ele entra num definitivo, ele jogou a Petax para baixo, pode facilitar a vida dele do leilão de linha, tá? Quer dizer, para não micar esse leilão de linha às 10h20, ele também pode ter calibrado o timing da intervenção via à vista para derrubar um pouco mais a Petax das 10 da manhã. É bem provável. Olhando agora esse teu horário aí, é bem provável. É um jogo de xadrez, mano. De xadrez total. E não vemos todo o tabuleiro. Esse é o ponto. Exatamente. Tem um tabuleiro com a peça branca, que é o Banco Central, que tá em branco. Do nada aparece um rei, assim. Do nada aparece um rei. Ele avisa o leilão do nada. Então, do nada, você tem uma peça do teu lado. Cabral, obrigado por ter voltado. Foi muito legal. Fique à vontade para fazer mais vezes. Um abraço. Qualquer coisa que tiver algo de estranho, hoje eu tô de boa, eu perturbo vocês aí. Tá bom, dá vontade. É uma alegria. Valeu. 10 horas com 15 minutos. Alexandre Cabral com a gente.
gente. Você tá de folga hoje, né, lindinho? Tá tão pegado aqui que a gente nem tá conseguindo te chamar tanto assim, garotinho. Eu tô à sua disposição aprendendo. Eu também aprendo sempre aqui com esses craques. Essa horinha a mais que eu vou fazer aqui das 9 às 10 tá excepcional. Que bom. Excepcional. Pra nós também, estamos felizes com isso. Eu só aprendendo, professor, é realmente uma aula. Uma aula. Uma aula. Olha, Fiboninha, Oi, meu que bom amor, ter ela aqui. Você viu quem voltou, meu amor? Titio Léo Pinheiro voltou. Papai, cadê o Moreno? Cadê o Moreno? Tá ali, meu amor. Olha o Moreno ali, ó. O Moreno voltou, tirou 3 dias de férias, tal, tranquilo, foi pra Dubai. Agora voltou. Tranquilão, sossegado. Tá com saudade dele? Fala pra mim, fala. Não tá com saudade dele. Negativo. Tá rebelde a Fiboninha, não quer falar Negativo. não. Não quer falar não. Daqui a pouco ela solta a fera A lá. Fiboninha tava vendida no dólar. Aí ela teve que estopar quando subiu 1%, depois viu toda a queda já de fora. A Fiboninha tá um pouquinho... A Fiboninha não faz esses pouco erros. chateada. O Coutinho, são 10h17, vamos lá então falar desse dólar depois dessas idas e vindas do leilão. Moeda americana tá em R$6,047, que briga! 6,046. E aí, Coutinho? Vamos dar uma olhada no gráfico, Léo. Vamos recolocar as coisas aqui depois do meteoro. Olha só, pessoal, dentro dessa região em branco, tá? Se você pegar e a gente puxar o histórico, vamos desligar aqui, vamos colocar a mãozinha. Olha só, a gente faz 12 candles. 12 candles é mais ou menos, eu calculo 22 candles um mês, então estamos falando de 2 semanas. Então o dólar lateralizado há 2 semanas na região de R$6,40. Praticamente o valor que a gente tem agora, o valor de face. Hoje é segunda, sexta, quinta, quarta. Se você olha a quarta-feira, o dólar tem uma pancada, sai do canal. Quinta-feira o dólar devolve e sexta-feira ficamos no 0 a 0. Hoje, o Leozinho falou, né? No início da manhã o dólar chegou a subir, bateu R$6,107, aí o Banco Central intervém, o dólar tá agora na região de 6,46. Quando eu olho pro macro, né? Eu não sou especialista, não entendo, né? Então assim, ok, o dólar fez, né? O Banco Central fez toda essa manobra e muito bem explicada pelo Léo e o professor, mas o dólar a priori é altista, a gente tá no meio do canal, o dólar pode oscilar o tanto que quiser, não troca a minha figura de cunho altista. Então assim, né? A gente tem que aguardar. Eu acho que pro dólar mudar, eu acho que essa mudança tem que ser amparada por algo externo, tem que ter um fiscal, tem que ter algo externo, senão vai ficar essa briga eterna. E aí eu não sei, né, assim, até citou, né, o Banco Central tem dinheiro, mas não tem dinheiro infinito, né, então essas intervenções também não são infinitas. Então, dólar por enquanto paradinho ali no meia dúzia, 0,48, 0,49, viés altista da moeda americana, R$6,137. Vamos ver como é que anda. Vamos ver como é que anda. O Ibovespa, por falar em vamos ver como é que anda, o Ibovespa tá em 124.638, naquela dinâmica do pra onde eu vou. Sabe o perdidão do rolê? Você que chegou na balada, aí começou a se mexer um pouquinho, começou a dar uma olhada ali pelos lugares, como é que tava, como é que não tava, quem te interessava, quem não te interessava. Só que aí você foi começando a calibrar. Bicho, passou 1 hora e pouquinho ali, você tá mais perdido que cego em tiroteio ou que tiroteio em terra de cego. Pois é. Aí, você já não sabe pra onde você vai. É tipo o Ibov agora. O Ibov não sabe se vai para lá, se vai para cá, se flerta com aquela pessoa ali ou com aquela pessoa ali. Você que é um excepcional romântico, Coutinho, traz os pontos do Ibov diante desta indefinição. Vamos lá. Ibov do seu lado esquerdo, pessoal. O Ibov cota 124.671. Estamos aí com 20 minutos de abertura. 124.600. Quem andou pequenininho pode, assim como eu falei no índice de manhã cedo, né? Ele pode desacelerar. Então o mercado cai menos, o mercado vira sobe. Então tem que aguardar, né? Falei que eu precisaria de eventualmente um pouquinho mais de candles para ver como é que o mercado vai fazer esta inflexão. O suporte do Ibov, 123.946. Se azedar, ok. O número do Ibov, prepare-se, 117.163. Ó, dando uma olhada aqui naquela imagem que o Alex nos mostrou, é legal que eu boto vocês para conversarem pelos gráficos, né? Eu sei que você já colocou um número que é até próximo do Alex, mas para que os dois números estejam claros, deixa eu mostrar primeiro dele, ó. Na tela para vocês, nós temos esse divisor de águas aqui, ó, de 124.442 como
zona do perigo. O Ibovespa Futuro agora, Indifut, está em 124.730, mas a mínima foi 124.550, quer dizer, nós ficamos a 100 pontos desta região aqui, dessa linha vermelha do Alex. A sua pontuação nessa área está em 405. 405, quer dizer, um pouquinho menos do que o patamar de pontuação do Alex. Tenhamos clareza disso, tá, amigos? Por hora, o Ibovespa vai guerreiro, tentando se manter no terreno positivo. Bom, em relação aos papéis, nós temos um grande destaque positivo que é B3. B3 está subindo 2,05%. O Diego Kerber vai nos contar por quê. A companhia divulgou, inclusive, um programa de recompra de ações com vistas a 2025. O sinal que isso passa para o mercado costuma ser muito bom, né? É a empresa dizendo, tá tão escancaradamente barato o meu papel que eu vou encarteirar aqui. Eu vou fazer parte da minha tesouraria em cima dos papéis B3SA3. Meu caro Diego Kerber, a informação. Pois é, a informação que foi divulgada hoje mais cedo, que a B3 divulgou as suas metas para o ano que vem, 2025. As despesas ajustadas devem ficar entre 2,26 bi e 2,45 bilhões de reais, enquanto os investimentos devem rodar entre 240 milhões e 330 milhões. Já as despesas atreladas ao faturamento devem somar 340 a 440 milhões de reais. E aí teve também o anúncio, né? Portanto, como você mesmo pontuou, de recompra de ações. Então, anunciou o programa para recomprar até 380 milhões de ações ordinárias e, segundo a companhia, o objetivo é a administração de estrutura de capital, combinando recompras de ações e distribuições de proventos para retornar capital aos acionistas. E aí, tem aqui informação também, né? Tô usando como base a matéria do Valor Econômico, dizendo que os analistas do Goldman Sachs enxergam o guidance da B3 indicando um nível de investimentos melhor do que o esperado, inclusive com a alavancagem financeira melhorada e uma taxa de payout saudável em 2025. Então, tudo isso ajuda a explicar essa alta de B3SA3. Pensa assim, o Coutinho abre o capital. Tem ações lá, Coach 3, Coach 4, Coach 11. Se você chega para os seus acionistas e fala que vai recomprar as ações, que sinal isso passa para os seus acionistas? Pode estar barato, posso confiar no papel. Solidez. Solidez. Eu tava pensando se tem algum drawdown, se tem alguma parte negativa que o mercado pode enxergar quando você recompra papel. No atual patamar de precificação, acho difícil. Acho difícil. Não, mas assim, eu tentei especular do tipo assim, qual é o lado negativo de uma empresa pegar e anunciar recompra? Não, R$10, você não tem falta de liquidez. Porque às vezes, você não tem Coutinho, penny. Às vezes o papel ele tá esticado e como a empresa não quer que o papel caia, a empresa vai lá e faz uma recompra de ações, como que diz, continuem comprando. Mas não parece ser o caso se você pega o ciclo, né? O papel foi muito eu tava tentando enxergar um lado negativo, não, mas assim, o entorno tá correto. Me parece realmente mais positivo no sentido de pegar e precificar o papel e falar pro mercado, ok, tá barato, uma sinalização boa, né? Até porque a empresa pega e, entre aspas, né, ela empaca o caixa dela, ou seja, ela deixa de ficar líquida neste ponto. Então, assim, recomprar é um bom sinal, concordo contigo. Vamos dar uma olhada no gráfico? Vai lá. Tá na tela, vamos lá, pessoal. Olha só, B3SA3, ela é baixista, tá? Você tem dois fibos, você tem esse fibo mais curtinho, que te daria uma venda, eu eventualmente posso até ter cantado a 10,24. Essa venda, ela já se desprestigia em função de você ter um sobe e um lateraliza. Então, eu já tenho um envelope de alta para B3. Aí eu vou pro próximo fibo. Então, quem tá comprado, eu não tenho figura de compra, tá? Eu tenho um envelope de alta que me deixa um certo conforto para quem está posicionado. Não sei se é a questão de entrar agora na operação. O ativo, para mim, tem um upside curto, cota 10,40. O objetivo desta figura é R$11,04. Maravilha, 10 horas com 25 minutos. Salvo engano, às vezes eu me engano, claro, sou um humano. Como diria Boris Casoy quando espirra, né? O Boris Casoy, quando espirra, ele uma vez voltou para ele, aí ele, Rati, aí ele olhou pra aquele, sinto muito, sou ainda um ser humano, não é? Então, seres humanos que somos, às vezes nós falamos, mas salvo engano, o Guto Cerávulo montou uma posição de compra especulativa sob suporte em B3. Sim ou não, hein, Guto? Bem-vindo e bom dia. Tá aí o Guto, com um silêncio reflexivo. O Guto com o microfone fechado.
vai falar com a gente. Continua com o microfone fechado, me deixando na dúvida aqui sobre se de fato ele montou uma posição de compra em B3. Olha, o Newton tá dizendo assim, essa Fiboninha tá com a vida ganha. Quando ela entra com a boleta, chega a mexer o gráfico. Tô monitorando ela e a XP no meu profit. Fiboninha comprou, compro junto. Ai, tá vendo? Faz preço a Fiboninha. Fala que a Fiboninha tomou loss. Fiboninha não toma loss, meu querido. Ó, o Bob o Construtor, falar em Fiboninha, né? Um personagem infantil. O Bob o Construtor tá pedindo Azevedo e Travassos. Vamos lá pro gráfico, Coutinho? Azevedo e Travassos. Vamos ver se eu pego a Zev 4? Isso. Bora lá. Double clique nesse cara. O papel deu uma bela de uma mexida. Vamos só refibar ele agora pra gente poder pegar e recaracterizar esse cara. Olha só. O Fibo dele é muito semelhante ao Fibo de B3SA3, tá? B3SA3 você tem um cai, lateraliza, cai. E B3, assim como Azevedo, também faz esse movimento de alta. No caso de Azevedo, o ativo cota R$1,12. O upside máximo programado é R$1,16. Fique atento, você está a 4 centavos desse objetivo. A volatilidade aqui embaixo, o canto inferior lado direito, dá uma esticada em função desse upside. Você está com 13 centavos de vol, que te leva um stop na casa de 20 a 25, que é um palavrão, para um papel de R$1,12. Então, fica atento, 1,16 é o seu ponto de inflexão. Chegando lá, monitora e verifica que figura gráfica forma. Beleza, Coutinho. Bom, nós temos um debut na data de hoje, 16 de dezembro. Olha que bonitinho, Leozinho. Tem papéis que já são velho de guerra, já estão na bolsa há não sei quanto tempo. Mas tem papel que vai dançar pela primeira vez aqui na pista da B3. Não é bonitinho? O Diego Kerber conta qual é a empresa, qual o ticker, e aí nós vamos estrear como é que é a análise gráfica de um papel que tem hoje o primeiro pregão. Daqui a pouco o Coutinho se vira para explicar. Pois não, Diego? Bora lá, porque hoje tem a estreia da Amob 3, ou a Automob, como a gente chegou a pagar aqui mais cedo, né, no esquenta do mercado. Por quê? Porque ela é resultado de uma cisão do braço de concessionárias da Vamos. Vamos que na última sexta-feira foi um dos destaques de queda, né, teve um recuo de 5,09% e tinha essa expectativa toda para a estreia da Amob 3 nesta segunda-feira. Inclusive, usando como base uma matéria aqui do Infomoney, né, a Amob 3, ela chega para se dedicar à sua atividade principal, que é locação de caminhões, máquinas e equipamentos. E aí o próximo passo deste movimento de Amob 3 vai ser concluído nas próximas semanas, quando as ações em si serão incorporadas à nova companhia listada. Então tá aí a Amob 3, que não tem nem Kendall. Olha aí, ó. É uma tela... Coutinho, você deve ficar desesperado. Você olha e fala assim, cadê a minha arte aqui? Como é que eu vou fibar? Onde é que você fiba aí, Coutinho? Fibo nada, só às 11 horas. Pelo menos é o que tá falando aqui no Profit. Olha, pela primeira vez, a sua fibada foi bloqueada. Desde que você atua aqui nesse programa. Mas você sabe que recordar é viver, né? É porque eu não te conhecia nessa época, mas 2008 ou 2009, não lembro. Visanet. Ô, Pentelho, para aí. Visanet e Santander. Foram 2 IPOs que eu fibei ao vivo a abertura. Então, assim, como é que fiba um gráfico que não existe? Quem andou de 5 minutos e vai esperando as figurinhas montar e fui fibando os 2 IPOs ao vivo. Recordar é viver. Recordar é viver. Recordar é viver. Depois vou dar uma gugada. Faz uns 20 anos. Você viu o recado que o presidente endereçou a você ou não prestou atenção? Não, eu não prestei atenção porque o presidente me atrapalhou. Não, deixa ele falar de novo. Fala de novo, presidente. O que é? Fale mais perto do microfone. Ô, presidente. Agora a marcação é encerrada até pelo Palácio do Planalto. Se você escapa muito aqui, ó, vem o presidente e te coloca de novo pro microfone, tá bom, Coutinho? Deixa ele. Às 10h29. Bom, pra onde eu vou agora? Guto Cerávulo, não é? Guto Cerávulo, você hoje não foi mordido por nenhuma cobra, nem tomou rugido de leão. Quem pegou você no contrapé foi o microfone, hein, garotinho? Vamos pro seu destaque inicial. Vai, Guto! Vamos lá, pessoal. Agora sim, som funcionando? Agora sim, vai lá. Vambora! Vamos lá, pessoal. Não bugou, não. Pior que eu testei meu microfone aqui, tava tudo certo. Vamos lá, pessoal. Você falou de B3, né? A gente tem uma posição sim, tá? A gente tá comprado em B3 e comprado nessa Strike 10, tá? Na X, deixa eu botar aqui, ó. Vamos botar aqui direitinho aqui, pegando com vocês aqui para o mês 12, aqui, ó. Dia 20, Strike 1001. Tá aqui, ó, X101, tá? Nós montamos essa operação a
10,20 de custo, nesse exato momento dando 10,50. Já está dando 3%, a operação continua, tá ok? Como eu falei com vocês, ó, olha a importância de entrar no mercado e entrar protegido. Ó, a gente entrou neste dia aqui, pô, foi um bom repique, foi uma boa entrada, né? O time foi bom, só que aí depois, ó, cajado para baixo. Só que você tá protegido, travadão. E olha só o papel. Andando, agora, né? Saiu notícias de recompra de ações, talvez ainda ande mais, tá? Então, vamos ficar tranquilos, posicionado na B3, temos o seguro, a perda máxima era 2%, a gente continua na operação. Daqui a pouco eu volto com mais operações para vocês. Vamos lá. 10 horas 31 minutos, obrigado ao nosso Guto Cerávulo ao vivo conosco. Bom, amigos, essa faixa das 10h30, ela está produzindo algumas atualizações, entre as quais a do urgente do painel Mover Pro. Vamos à informação. Banco Central vende 3 bilhões de dólares em leilão de linha. 3 bilhões. Amigos, isso aqui é ruim de novo. Sabe por que é ruim de novo? Lá vou eu compartilhar a tela mais uma vez. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é o documento que fundamentava este leilão de linha. Dá uma olhada no teto do leilão. Serão aceitos, no máximo, 3 bilhões de dólares. E bateu no teto, ou seja, tá com muita demanda. Tá havendo uma demanda muito forte pelos dólares a cada intervenção, seja à vista, seja em linha. Swap cambial é que a gente está não vendo a mesma intensidade do que em comparação com os outros dois mecanismos, tanto o leilão à vista quanto o leilão de linha. Mas olha que bateu no máximo da demanda. 3 bi era o limite para esse leilão de linha, 3 bi de venda. Então tá havendo uma demanda, ela não é pouca. E para quem tá chegando agora, chegou tarde, hein, garotinho? Chegou tarde, hein, garotinha? Tem que acordar mais cedo para chegar aqui conosco. Porque nós trouxemos aqui, pois é, bem-vindo, pô, que isso, 10h32, ó. Porque é o seguinte, nós passamos mais cedo pelo leilão à vista. O leilão à vista teve 18 propostas. Saiu 1,63 bilhão de dólares em cima de 18 propostas. O Cabral veio e nos trouxe uma referência. Ele falou, Léo, de 4 a 5 propostas é o cenário base. Ô, gente, é 4 vezes mais. Então, assim, tá havendo uma demanda enorme. Bom, isto posto, vamos pagar a cotação do dólar e aí nós vamos para dados que estavam previstos na faixa das 10h30. Monitor do PIB no Brasil e o índice Empire State. Então, ó, o Dolfut agora mostra uma levíssima alta de 0,02%, R$ 6,049. Ou seja, baixa precificação, mas alta sinalização. Esse leilão de linha mostra de novo um fôlego enorme por demanda de dólar, um fôlego enorme na busca pela moeda americana. Diego Kerber com você agora, o índice Empire State nos Estados Unidos, e a gente faz um giro pela terra do Tio Sam e você também traz o monitor do PIB, pois não? Pois é, vamos começar com o monitor do PIB, que saiu até um pouquinho mais cedo, e ele mostra uma retração de 0,5% na atividade econômica do Brasil em outubro, na comparação com o mês de setembro, na análise na série com ajuste sazonal. Comparação com o mesmo mês de 2023, ou seja, na base anual, o crescimento de outubro foi de 5,4% e no acumulado de 12 meses, a taxa até outubro foi de 3,4%, então tá aí o monitor do PIB da FGV. Agora o índice Empire State, ele chamou a atenção por vir bem menor que o consenso, tá, Léo? Você esperava uma alta de 12 pontos, veio em 0,20%. Ou seja, 0,2 pontos, tendo vindo de 31,2. Ou seja, já se esperava uma queda bastante significativa de 31,2 para 12. A queda foi ainda maior, de quase 100%, foi para 0,2. Léo. Obrigado ao Diego. Bom, a tabela da volatilidade está na tela, DXY estável, o VIX até menor do que já esteve, né? Tá em 14,15 e yields de 2 e 10 anos praticamente não se mexe. A gente passeia pelas 7 magníficas, todas estão no verde, não há exceção. Subindo 1% praticamente Tesla, Amazon, Meta, Google e subindo menos do que isso, mas subindo. Nvidia, Apple e Microsoft, essas três avançam praticamente 0,22% em média. Vamos aos índices acionários, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000. Alô, Diego. 0,15% de avanço para o Dow Jones, 0,31% de alta para o S&P, 0,54% de valorização para o Nasdaq, enquanto o Russell 2000 também está no positivo em 0,36%. Obrigado, Diego. Vamos com o destaque final do Guto, assim a gente libera o Guto e depois repercute com o Coutinho, mais ativos financeiros aqui. Guto, à vontade para o seu último highlight na dinâmica desse dia 16 de dezembro. Manda bala.
Vamos lá, pessoal. Recebi muitas perguntas, né, no chat interno aqui do nosso TC. Pessoal, é o seguinte, quer conversar sobre derivativos, operações, tá? Nós temos um grupo chamado Opções e Derivativos. Só entrar dentro da plataforma do TC, procurar nosso grupo, a gente vai estar lá, vai estar eu, vai estar o Thiago Oliveira, vai estar o Márcio, todo mundo ajudando a montar as operações, né, e tirando as dúvidas de vocês, tá? E todo mundo falando assim, Guto, Vale tá em cima, literalmente em cima de um suporte. Pô, eu queria fazer alguma coisa, assim, ó, Coutinho tá aí, sabe disso, pode até corroborar com a análise, não tem nada dizendo, tá, que tem figura de reversão. Mas, ó, tá em região de suporte, tá? Então, a famosa compra especulativa para suporte. Quer entrar em Vale, quer surfar um pouquinho, né, da melhora de China? Temos uma operação aqui interessante que separei para vocês. Olha só, é o famoso collar, tá? Vai comprar ação, vai comprar uma put para janeiro, tá? Eu tô falando da M58 Strike 5586, praticamente at the money, tá? E para baratear o preço dessa put, também vai limitar o seu lucro, tá? Você vai vender uma call Vale A62, tá? De strike 5986, tá? Então você compra ação, compra put, vende a call, montou um combo, tá? Esse combo você tem que marcar isso aqui, ó, o seu custo tem que ficar em 56,65. Vamos lá, eu tô falando de 21 dias úteis, praticamente um mês para carregar a operação. Tá? Se ficar abaixo de 55,86, a sua perda máxima é de 1,39. Tá? Por outro lado, se começar a caminhar, ficar acima de 56,65, tá? Que é seu custo, você começa a ganhar dinheiro. Ficando acima de 59,86, você sai com 5,67 de lucro. Então, galera, estou falando para vocês mais do que 1/4 da relação risco-retorno. Então, é uma operação interessante para pegar, ficar caindo, compra especulativa de suporte, você está travadinho, sabendo quanto ganha e quanto perde. Tá? A relação em 1/4 é bastante. Pessoal, um beijo no coração, é faca na caveira, tiro na carteira, picote nele. Agora, 11h30, vou entrar, tá, no nosso chat online lá, com todo mundo, com todos os traders. Quem tiver dúvidas dessa operação de outra, estarei lá. Boa, Valeu. Guto! Então, até lá, um abraço. A gente volta com ele amanhã aqui no nosso Manhã TC News. Olha, Coutinho, em meio à nossa discoteca que se inicia com Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, a gente vai com os primeiros pedidos da audiência, ou pelo menos os papéis que dão algum alívio para os comprados numa situação mais complexa aqui no mercado brasileiro. E a gente tem que falar de Pecar 3, hein? Grupo Pão de Açúcar está disparando 10,55%, R$ 2,62. Quem gosta de montanha-russa com emoção, tá comprado em Pão de Açúcar, porque olha só este gráfico que o Coutinho tá contando. Mas tem um motivo para isso, tá? Inclusive tá lá no painel Mover Pro, a Reag Trust aumentou a participação para 9,56% com derivativos em GPA, no Grupo Pão de Açúcar, e aí as ações da empresa estão avançando no dia de hoje. Já deram uma bela de uma avançada na última sexta-feira, com rumores de que Nelson Tanuri, que comprou recentemente o Grupo Supermercados Dia, queria fazer uma fusão com o Pão de Açúcar. Agora está tendo mais essa notícia que está impulsionando os papéis Pecar 3. E aí, Coutinho? Bora, vamos lá, pessoal. Olha só, Pecar 3 sobe, fica só atento, por favor, porque isso aqui é um cai, lateraliza, cai. Isso daqui é um envelope de baixa, cujo objetivo é 2,11. Dúvidas, vide Vale. Então, Vale foi subindo e no final das contas caiu, apesar de uma figura disforme. Essa figura de Pecar é a mesma coisa, então fica atento. O ativo cota 263, 259 é a sua máxima. Então, a partir daí, Pecar pode rebater. Quem quiser ficar comprado, cola o stop, usa alguma medida protetiva em função de... Possivelmente esse cara vai, rebate, volta para dentro do canal. Figura gráfica é baixista, o objetivo é 2,11. Papaizinho, Boa! Oi, Olha amor, só. fala, meu amor. tô com dor de barriga. Você tá com dor de barriga? Por que você tá com dor?
Léo Pinheiro, ô Léo Pinheiro, você por favor, você se controla as coisas que você faz com a minha filha. Minha filha é educada, minha filha jamais faria o que ela fez agora, a não ser por uma influência tua. Então você, por gentileza, se posicione e para de fazer essas coisas com a minha filha. Muito obrigado, viu? É que ele tem que ver o que o Léo Pinheiro tá dando pra ela comer. É. Que também não tá ajudando. Deixa eu controlar a sonoplastia. Eu quero um dia controlar a sonoplastia da Fiboninha. Dia. Vamos lá, 10h41, ao som de Trio Da. Bora lá com... que é bem, né? Faz bastante sentido com a Fiboninha aqui. Vamos lá então com o dólar futuro agora na nossa tela. 0,11% de avanço para o dólar a R$ 6,053. Vai lá, Coutinho. Bora. Bom, a doletinha mexeu pouco, né? A última vez que a gente falou tava 6,40. Agora 6,050. O dólar permanece lateralizado. Ou seja, de novo, dentro desse canal pode oscilar para cima, pode oscilar para baixo, pouco importa. A figura gráfica se mantém altista, tá? E aí, lógico, né? Fiquem atentos agora que o Banco Central, pela segunda vez, depois de muito tempo, começa a fazer esse tipo de intervenção no mercado. Aquele envelopezinho de alta que estava tudo sob controle, o Banco Central foi lá e pisou em cima. Então, atento quem tiver ponta comprada ou ponta vendida, né? Mais ponta comprada, em função desse tipo de movimento longo, crava o teu stop. Boa, Coutinho. São 10h42. Só antes da gente ir para outros pedidos da nossa audiência, enquanto nós ouvimos Circle of Flames, Penny McLean, está tocando neste instante. Ó, a curva de juros vai pedindo cada vez mais prêmio, tá? Agora na ponta mais longa, é um pedido médio de 31 pontos base. E na extensão como um todo, são 29 pontos base e meio e 30 pontos base aproximadamente de pedido a mais de prêmio, tá? Enquanto isso, o Ibov vai se mantendo no positivo, tá? Sobe 0,17%, 124.821 pontos. Ó, o pessoal tá pedindo aqui, Magalu, Gabriel Davi Macedo, falou, Magalu 3, estou vendido. Por enquanto ele tá se dando bem, porque MGLU 3 tá caindo 0,61%, R$ 8,15. Ele vai continuar se dando bem, Coutinho? Tá formando envelopes de queda aí? É, a priori tá bem, o ativo cota 8,15, o objetivo de Magalu R$ 7,43. O ativo vem de uma longa lateralização baixista, faz aqui um outro envelope de baixa. Ativo de manutenção, objetivo 7,43, vol me parece alta, 38 de vol, 50,55 de stop loss. Boa, ó, mais pedidos daqui da nossa audiência, vamos pegar alguns pedidos que chegaram no nosso WhatsApp. O Jonatas Munhoz, de Munhoz, do sul de Minas, tá pedindo JHSF, bora então para o setor de construção, JHSF. Vamos dar uma olhada nesse cara, então reseta o gráfico. Esse fibo aqui a gente pode matar. Esse fibo aqui ele já é antigo. Na verdade, o que a gente vai fibar é esse cara aqui, ó. Você vai pegar ele desse topo e vai trazer ele para esse fundo. JHSF tá na segunda metade do movimento, que é um movimento de baixa, tá? O ativo cota R$ 3,93. Ele deve testar R$ 3,87. Nota que você já tem um envelope também desenhado. Cai, lateraliza, cai. Rompendo 3,87 a Zeda. Objetivo 3,33. Se você quiser pegar um último suporte como uma eventual região de oscilação, R$ 3,74. Boa. Ó, outro pedido aqui da nossa audiência é do nosso ouvinte de DD43, o Osmar Biazon. Ele quer saber de Itaúsa, ITSA 4. Se der tempo, por favor. É claro, tá aí. Bora. O pedido de Itaúsa, ITSA 4. E aí, Coutinho? Olha só, Itaúsa bateu na terceira não passa, em homenagem ao meu querido Leozinho. Papai, na terceira vai passar. Não passa não, meu amor, na terceira não passa. Cota 9,10. 9,05 é um duplo suporte, objetivo 8,56. Nota que eu tenho cai, corrige, cai, lateraliza, cai. Então aqui é uma questão a priori de tempo. O ativo ainda tem espaço para cair até para entrar em região de compra, que ainda não está. Perdendo 9,05, objetivo 8,56. Muito bem, estamos agora ouvindo Captain and Tenile, ou Tenile próximo, né? Love Will Keep Us Together. É o que estávamos ouvindo e agora é Charo falando?
Charo, Dance a Little Bit Closer. Estamos aí na discoteca do Coutinho. É o seguinte, tem mais pedidos chegando pra nós de Beef 3, Minerva. Minerva também tava aí entre as nossos destaques de alta e de queda, né? No caso, Beef 3 foi destaque de alta na última sexta-feira, justamente subindo junto com o dólar, a galera querendo dolarizar o patrimônio comprando exportadoras. Beef 3 que está dando uma bela de uma alta. Vai lá, Coutinho. Bom, recordar é viver. Beef 3 eu cantei compra, porém era uma compra agressiva, em função do ativo estar canalizado, e aí eu falei que aqueles mais conservadores não fazem nada, e o mais arrojado, eu tracei um FIBO dentro de um canal. Então, realmente respeitou a região de R$ 5,70, o ativo cota R$ 6,07, objetivo desse cara R$ 6,35, objetivo final de bife R$ 7,00 cravado. Boa, Coutinho. Ó, mais pedidos aqui no nosso WhatsApp, agora DDD 19, o Carlos Eduardo. Ele tá querendo saber de Guararapes. Tá querendo a fibada nesta empresa também do setor de varejo. Bom, vamos lá. Deixa aqui meu Profit. Resolveu entrar. Bora lá. O ativo tá lateralizado em região de acumulação, que é uma região de compra. Só que eu não tenho figura de compra. Nota que eu tenho sim um cai, lateraliza, cai. Eu tenho montado um envelope de baixa. Então, se você tá comprado, você tá mal comprado. Se você vai entrar, eu aguardaria. Guar não pode perder R$ 6,53. O objetivo, caso perca, R$ 5,35. Muito bem. 10h47. Discoteca do Coutinho. Sucessos atrás de sucessos. E a gente fecha com Corona, The Rhythm of the Night. Pra você que é o nosso eterno rei do camarote. Coutinho, dólar e o índice pra gente fechar a sua participação, agradecendo sempre. Aprendemos muito com você aqui também. Então vamos lá. No caso do índice, no 0-0, tá aqui um zoomzão pra você, fazendo um dojizinho. Foi o que eu falei, né? Se o mercado se mantiver nessa posição, o que eu tenho? Cai menos, vira, sobe. Então, esse 124,405 vai ser suporte, mas eu vou precisar do candle de segunda, terça, quarta-feira para realmente a gente fechar essa operação. Por enquanto, fique atento. O que eu sei, 405 é suporte e 405 é uma área de acumulação. No caso do dólar do seu lado direito, não muda nada, já sobe, né? A nossa referência durante praticamente toda a minha participação aqui desde manhã cedo foi R$ 6,040. O ativo cota R$ 6,060, sobe um pouquinho. Dólar tem todo o seu cunho altista, dentro da região em branco, pode oscilar o tanto que quiser. Fique atento agora, de novo, né, o day trader de plantão, mais com essas intervenções do Banco Central. Grande Coutinho, amanhã tem mais, meu amigo. Deus quiser, vou estar aqui, lindão. Valeu, obrigado sempre. Tchau, meu querido. Tchau, Diego. Valeu. Tchau, pessoal. Um bom dia pra vocês. Até amanhã. Tamo junto.